Ok, então tá. Bom, vamos começar então a aula. O Davi está chegando agora, e aí eu faço o seguinte, ó. Hoje é uma aula de apresentação do módulo de redes, tá bom? Vou fazer aqui uma breve explicação. Eh, Quando vocês dois, quando vocês entraram no módulo de hardware, eu estava finalizando redes. Provavelmente aí eu acredito até que vocês tenham pegado um finalzinho da aula de redes, não foi essa transição, eu termino um módulo e começo outro, geralmente tem alunos que acabam pegando a última aula, aí eu peço para o pessoal assistir a aula ali e tal, só para ver como que é a interação em sala de Ah, é. aula, né? E depois ele te inicia o módulo. Então, no caso de vocês agora é isso, Tem alguma coisa vazando na cozinha. no caso de vocês aí, O ó, chão tá molhado. vocês vocês têm já adquiriram conhecimento no computador, né, no funcionamento do computador, partes do computador, como ele funciona, né, e enfim, nós fizemos um estudo aí de várias aulas para que a gente entenda, né, como que é o computador, como que ele funciona, como que a gente pode, estar fazendo intervenções a nível de manutenção. É claro que é importante que vocês continuem mantendo contato com isso. Eu sei que não é tão simples assim, mas seria muito importante que vocês continuassem eh, com esse contato de conteúdo, de matéria, de estudo do computador. Por exemplo, eu estou falando de você abrir um computador, né? Abrir um gabinete, você ter contato com os cabos internos ali da placa-mãe, o cabo da fonte que vai na placa-mãe, o cabo de dados que vai entre a placa-mãe e o HD, eh, tirar o cooler da placa-mãe, fazer uma limpeza do cooler, colocar pasta térmica, eventualmente tirar o HD, colocar outro HD ou instalar sistema. Então, assim, é muito importante, na verdade, que a partir de agora vocês tenha oportunidade de fazer isso, tá? Mesmo que seja de uma forma experimental ainda, mesmo que seja uma máquina só para teste, né? Mesmo que não seja um computador moderno, não precisa ser um computador moderno, mas seria muito importante que vocês tivessem esse contato para desenvolver o conhecimento que nós trabalhamos em aula. As últimas aulas nossa foi rápida e foi sobre máquina virtual, falando do Windows, falei um pouco do Linux, e tal, que é uma outra parte que a gente tem que desenvolver, né, a gente tem que procurar treinar mais, a gente tem que procurar ter contato mais com isso, para que a gente consiga aí, eh eh, ampliar a nossa área de atuação em termos de manutenção de computador. Então vocês tiveram essa parte, né, então como eu disse, não é o suficiente, né, tipo: "Ah, está bom, agora está tudo tranquilo", não. É uma etapa que vocês fizeram, é muito importante que vocês tenham essa consciência, né, do que simplesmente você falar e ficar só falando: "Ah, eu conheço mais ou menos, eu acho que eu não consigo fazer". Não, é o contrário, vocês adquiriram conhecimento, e agora a gente tem que procurar desenvolver mais esse conhecimento, ou então colocar em prática, tá? Então, vou a partir de redes, pessoal, eu vou trabalhar na aula de hoje aqui com vocês, uma discussão aqui, né, em aula, o que que é uma rede, né? Para que que serve uma rede? Como é que eu entendo isso, tá? E é claro, como é o nosso primeiro dia de aula, hoje e na semana que vem, eu vou conversar muito com vocês no sentido do porquê que eu faço um curso de rede, né? O que é que eu aprendo num curso de rede? Por exemplo, eu como professor, o que é que eu consigo fazer, né? O que é que eu consigo fazer de forma prática, numa empresa, numa escola que tem redes, aqui na minha casa que eu tenho internet, na casa de vocês, eu sei que vocês têm internet, senão vocês não estariam agora conectados comigo aqui. Se não tem internet, estão usando aí o sinal da operadora, que tecnicamente falando é internet, né. Então assim, ou seja, o que é que nós estudamos num curso de rede, né? O que que a gente aprende, o que que isso vai, melhorar no meu conhecimento, na minha atuação profissional, ou no caso, se vocês ainda são bem jovens, né, vocês ainda não vão trabalhar, ou seja, você não vai trabalhar a partir do mês que vem, o ano que vem já, você ainda está estudando, mas o que que isso vai, agregar, né,
vai melhorar no seu conhecimento dos seus estudos e na sua formação ainda, tá bom? Então, essa aula de hoje e as duas próximas aulas, eu vou falar muito com vocês sobre isso para que fique claro para vocês. É lógico que eu não vou ficar só falando que redes é bom, que redes é importante e tal. Não, eu vou durante essas 3 aulas, incluindo a de hoje, já passar coisas de redes, né? Ou seja, passar conhecimento sobre redes de computadores, questões técnicas, tá bom? Então, esse é o nosso trabalho, tá? Eu vou avançar um pouquinho aqui para mostrar para vocês, e isso eu comentei na aula passada, eu comentei rápido, porque na aula passada eu tinha que finalizar o módulo de hardware, e aí eu comentei um pouco porque eu tinha, hoje não está presente aqui, ainda não chegaram, mas eu estava com 2 alunos que eram especificamente de redes. Então, só para dar uma atenção para eles, eu comentei um pouco de redes. Então, hoje é o contrário. Hoje, a parte de hardware, eu vou simplesmente falar que é um curso voltado para conhecimento do computador, né? Conhecimento de como ele funciona, conhecimento de tecnologia, conhecimento de como que a gente monta o computador, conhecimento dos problemas, dos defeitos que os computadores podem apresentar, né? E o procedimento que eu faço, né, que eu tenho que realizar para consertá-lo, tá bom? Então, o papel é esse daí, tá? Então, mas hardware é só isso. Hoje eu não vou, né, dissertar aqui muito tempo sobre hardware, porque foi um estudo que nós já fizemos. O nosso trabalho hoje aqui é falar de redes de computadores. Então, apresentando o curso de redes de computador, pessoal, oficialmente seria isso, né? É um curso nosso de 40 horas, tá bom? Esse curso ele procura fazer o quê, ó? Ele visa dar formação básica para entender a função e as características de redes, estudar elementos fundamentais de redes, tá? É, dispositivos físicos, como switch, roteador, bem como estudos de configuração do protocolo TCP/IP, tá? E aplicação de configuração e acesso de dados entre os computadores, né, na rede, pastas e serviços como impressora e internet. Então, gente, basicamente o que nós vamos estudar é isso aqui, tá? Esse pequeno parágrafo que eu coloquei para vocês, tá bom? É, não sei se vocês querem perguntar alguma coisa, mas talvez você esteja já se perguntando. Professor, esse curso é todo teoria, né? É só a gente lendo o texto, o senhor falando, é só teoria? Não, ele vai ter muitas operações práticas, tá? As teorias vão acontecer sim, principalmente agora nessas 3 primeiras aulas, nessas 4 primeiras aulas é teoria, é uma teoria que vai nos dar base para que a gente consiga iniciar operações práticas. E aí, no meio do curso, ao longo do curso, a gente vai ter operação prática. Operação prática que eu estou falando, gente, referente à rede, né? A configurar uma rede, a entender como que a gente vai fazer essa troca de dados, a ter acesso a aparelhos de rede. Então, eu citei aqui roteador, eu citei aqui switch, né? Nós vamos falar sobre esses aparelhos, entender o papel deles em uma rede e deixar claro e entender como que nós vamos trabalhar com esses aparelhos, tá? Então, esse é o objetivo do curso de redes. É um curso muito interessante, tá? Eu particularmente, eu gosto, né? Toda essa área de informática, essa área de TI, é o meu dia a dia, eu fico muito tranquilo quando eu começo a falar sobre isso. E a área de redes é uma delas. Eu estudo e trabalho com redes há muito tempo, tá? Muito tempo mesmo. Não domino tudo, não conheço tudo sobre redes, porque vocês vão perceber que, apesar de parecer simples, né, você liga o computador e pronto, vocês vão perceber que tem uma série de protocolos, uma série de tecnologias, uma série de detalhes que fazem parte, que, que aí a gente vai começando a estudar e a gente vai tendo acesso a isso, e cada vez mais que você estuda, você amplia o seu conhecimento, mas você percebe que tem mais um degrau ali que você pode subir. Então, essa é a caminhada que eu faço, tá bom? Eu queria também comentar um detalhe com vocês, pessoal. É assim, o curso nosso aqui de redes, eu vou ter que trabalhar com vocês em 40 horas, tá? E eu não estou dizendo que essas 40 horas são live, tá, gente?
porque essas 40 horas que eu estou usando aqui com vocês, seria o meu curso presencial com vocês. Então, vocês sabem muito bem que lá no laboratório, quando a nossa aula começava às 8 horas, ela acabava 10h30. Então, na verdade, a nossa aula, ela tem 2 horas e meia presencial. Aqui não, aqui na nossa live a gente está chegando até 1 hora de aula, tá? Hoje, em especial, eu não pretendo abrir o segundo tempo de aula. Como é só uma apresentação, a gente vai fechar aqui no nosso primeiro tempo, tá bom? Mas, geralmente, a nossa aula aqui, a nossa live, está durando 1 hora. Então, essas 40 horas, não estou dizendo para vocês que necessariamente são 40 horas de live, tá bom? E a gente vai discutindo isso aí ao longo do tempo para entender como que a gente vai trabalhar. Mas então, ó, eu estou dizendo para vocês então que essas 40 horas, nós temos que estudar, entender, né, e trabalhar como montar uma rede, tá? O que é que a gente precisa, né? O que é que a gente tem que fazer para montar uma rede? Ou seja, para pegar computadores, ligar um no outro e fazer com que eles funcionem em rede. Eles funcionando em rede no sentido de trocarem dados, se reconhecerem, ter um mínimo de segurança entre si, estarem configurados. Se a gente for falar de internet, então a questão da internet ter que estar funcionando também na nossa rede. Se a gente estiver falando de um jogo que funciona online, esse jogo ter que funcionar em rede. Se a gente for falar de segurança, a segurança ela está abrangendo essa rede que a gente vai montar. Se eu falar para vocês de roteador, né, a gente entender qual é o papel do roteador na nossa rede, como que a gente vai usá-lo, o que que a gente tem que fazer. Aí eu vou falar assim, ó, servidores, né? Nós vamos falar muito de servidores do curso de rede, tá? Então, se eu falar de servidores, a gente entender, né? O que que é o servidor, né? Qual é o papel do servidor, né? Como que a gente vai entender como trabalhar com ele? Então, nessas 40 horas, a gente vai ter que abordar tudo isso, tá bom? Não vou falar para vocês que 40 horas tá ótimo, é o tempo suficiente. Porque se você me der 80 horas de curso de redes, eu consigo trabalhar com vocês conteúdo, tá? Eu consigo trabalhar com vocês matéria, conhecimento, para 80 horas do curso de redes, tá? Ou seja, na verdade, essas 40 horas nós vamos trabalhar para que a gente tenha condições de fazer o necessário, que é montar uma rede, configurar uma rede, entender uma rede, tá bom? Mas existe e dá para fazer um curso de 80 horas, de 100 horas, de 200 horas, tá bom, gente? Então, como é que pode, professor, um curso de rede de 200 horas, ele virar 40 horas, né? Não, o que acontece, gente, é que dependendo do que o que a gente for trabalhar em rede, a gente vai agregando outros conteúdos, outros conhecimentos, tá bom? Então, a nossa parte aqui, nas 40 horas, vai dar para a gente fazer tudo isso, mas a gente vai abranger até uma certa parte. Tem alguns pontos que eu não vou trabalhar com vocês em redes, tá? Posso falar o que que é? Posso, vou falar para vocês, eu vou explicar direitinho. Não vou entrar no detalhe agora para não ficar muita coisa em cima desse ponto, mas posso explicar para vocês sim, tá bom? Ok? Então, eu vou continuar aqui. Bom, para o Eric e para o Gustavo, que chegou agora há pouco, nós estamos aqui na parte de redes. Eu estou fazendo a apresentação do módulo de redes, tá? Hoje, oficialmente, é a nossa primeira aula. Vocês estavam na aula passada, vocês viram que eu finalizei o hardware e comentei um pouco de redes. E hoje eu estou aqui totalmente falando de redes, tá bom? Ok. Pessoal, essa questão de 40 horas aqui e tal, só para tentar clarear aqui a ideia de vocês, é o seguinte, ó, nós terminamos o curso de hardware, onde eu falei em algumas aulas para vocês desse programa aqui, ó, tá? Né? E nós praticamente nós nem usamos o programa. Eu falei dele, eu mostrei uma tela dele para vocês, eu falei de alguns comandos do Linux, tá bom? Nós nem usamos praticamente, tá? Eu usei com vocês lá, assim, no sentido de vocês verem, tá? O que acontece, ó?
O Linux, a gente consegue utilizar ele em redes de computadores. Na realidade, nas empresas, é muito comum a gente usar o Linux na empresa. E para você usar o Linux como servidor, requer todo um processo de estudo do programa, a nível de instalação, de configuração, de segurança. Então, nesse caso, eu estou falando para vocês aqui de um estudo de 50 a 200 horas só de Linux, entendeu? Por isso que eu posso pegar um curso de rede de 40 horas, como eu posso pegar um curso de redes de 80 horas, de 500 horas, porque vai depender do que nós estamos falando, tá bom, gente? Eu vou dar mais um exemplo para vocês aqui, porque o nosso tema é redes, né? A Microsoft, ela tem uma plataforma para redes, tá bom? Então, a Microsoft, ela tem um Windows, que a gente chama de Windows Servidor, é o Windows Server, tá bom? É um programa já bastante estruturado, tá? E o programa Windows, tá? Ele, ele também requer todo um tempo para você estudá-lo para poder trabalhar em redes. Então, não é um programa, por exemplo, não é igual ao Windows 10, que você abre ele ali, né, consegue abrir um programa rápido, copiar um arquivo e tal. Não, o Windows Servidor, ele é uma tecnologia de um sistema operacional que gerencia uma rede de computadores. Então, ele tem uma série de coisas que nós precisamos estudá-lo para poder utilizar, tá? Então, quando a gente vai estudar o Linux, a gente precisa ali de uma quantidade de horas, e aí vocês vão encontrar cursos de 80 horas, cursos de 160 horas, vocês vão encontrar módulos desses dois cursos, entendeu? Então, é por isso que eu falei que é comum, se vocês forem procurar, forem pesquisar, vocês acharem cursos de 200 horas e cursos de é, 40 horas, no caso, que é o que eu estou trabalhando com vocês aqui, tá bom? Então, o Gustavo chegou agora, Gustavo, mas eu fiz uma leitura sobre esse texto aqui, ó. O vídeo vai ficar lá no YouTube, depois eu coloco para vocês darem uma olhada com calma. Aí eu fiz uma leitura aqui, Gustavo, na ideia do que é Linux. Eu vou mudar aqui o slide. Enquanto eu mudo o slide, eu vou abrir um tempo aqui para vocês perguntarem qualquer coisa que vocês quiserem sobre redes. Mas a nível de curiosidade de vocês, tá? Não tem problema, podem perguntar. Então está presente na aula o Davi, o Eric, o Gustavo, o Matheus, tá? E fiquem à vontade. Enquanto eu mudo o slide, se vocês quiserem perguntar algo, gente. Ok. Tá, pessoal. Alguma pergunta, gente? Nenhuma pergunta? Davi, nenhuma pergunta? Bom Matheus, nenhuma dia. pergunta. Bom dia. Nenhuma Até pergunta. agora não, professor. Tá Pode bom, então. continuar. Beleza, gente. Então vou continuar aqui, tá? Bom, pessoal, como eu tinha comentado aí, as primeiras aulas de redes, a gente discutiu um pouquinho, vocês falarem comigo, eu vou passar para vocês, né? Mas aí vocês, ao longo dessa conversa, ver comigo se está claro o que é redes de computadores, né? Se está claro o que é que nós vamos estudar, tá? Se está claro o que é que nós vamos aprender, tá bom? Então, claro que para isso eu vou falar um pouco, eu vou mostrar alguma coisa para vocês, e aí ao longo do tempo vocês vão estar passando isso para mim, se está claro que vocês estão aqui estudando comigo ou não. Então, gente, ó, redes de computadores não é um assunto novo, tá? Não é uma coisa nova. Redes de computadores acompanha, né, a evolução da informática desde lá dos anos 60 para cá, tá? Como todos vocês fizeram o curso de hardware, vocês sabem que o computador não foi criado em 1960, né? Nós sabemos que veio bem antes lá, né? Lá nos anos 50, lá nos anos 40 já tinham criado algumas coisas lá. E nos anos 60 ou dos anos 70 e em diante, praticamente o computador já era realidade, era algo real mesmo, né? Então, as redes de computadores elas surgiram nesse processo de evolução do computador, tá bom, gente? Ok? Como é que a gente consegue?
como é que eu consigo definir o que que é uma rede de computador? Como é que eu explico isso para alguém, ou como é que eu respondo isso numa questão que alguém me faça sobre isso, seja num concurso, seja numa proposta de emprego, seja numa entrevista, pessoal. Eu responderia da seguinte forma, ó, redes de computadores, tá? É a forma que a gente utiliza, tá? É uma tecnologia que nós utilizamos para conectar, para ligar dois computadores ou mais, tá? Quando você conecta dois computadores, tá? Quando você liga dois computadores ou mais, no sentido de que eles consigam se enxergar, no sentido de que eles consigam se reconhecer como computadores, né? No sentido de que você consiga fazer troca de informações ou dados nele, tecnicamente falando, nós temos então uma rede de computadores, tá bom? Então, eu estou desenhando aqui na tela enquanto eu estou falando com vocês, duas situações, dois cenários. Ó. De um lado, eu tenho aqui dois computadores, ou posso fazer até mais, e esses dois computadores ou mais aqui, eles não estão conectados. Eles não estão conectados nem de forma física e nem de forma sem ser física. Pessoal, a nem de forma a forma sem ser física é o Wi-Fi, né? É a famosa rede sem fio. Porque eu poderia dizer para vocês que esses três computadores aqui, eles estão ligados um ao outro através de uma rede sem fio. Então, tecnicamente falando, é, é, ele responde aquilo que eu tinha colocado, ou seja, eles se reconhecem, né, ó, eles trocam dados, né, por uma tecnologia que não utiliza meio de transmissão físico, não utiliza fio, não utiliza cabo, né? Mas como que os dados são transmitidos, professor? Pelo ar. Por incrível que pareça, gente, pelo ar. É mais ou menos como funciona, para quem está assistindo minha aula no smartphone aí, o smartphone de você. Ou se você estiver vendo o seu notebook e estiver no Wi-Fi, é a mesma coisa. Ou seja, os dados estão circulando entre eles aqui pelo ar. Mas no nosso caso aqui, ó, no meu exemplo aqui, aí eu vou usar o exemplo, vou colocar o número 2 aqui só para te identificar, tá bom? Então, no meu exemplo 2 aqui, essas três máquinas, elas não estão ligadas, nem física e nem de forma sem fio. Ou seja, eu tenho, na verdade, então, três computadores aqui, apenas isso, tá, pessoal? No meu outro lado aqui, no meu lado esquerdo, eu vou colocar o número 1 só por uma questão de identificação, tá bom? Eu coloquei aqui é, eu coloquei aqui dois computadores, tá bom? Ligados aqui numa outra caixinha aqui, tá? Numa outra caixinha que a gente não consegue ainda identificar qual é o papel dessa caixinha, se ela é um aparelho X ou Y. É simplesmente uma chave de ligação entre essas duas máquinas que eu desenhei para vocês. Como essas duas máquinas elas conseguem se reconhecer por meio desse cabo, por intermédio dessa caixinha, e elas conseguem trocar dados, tecnicamente falando, o que nós temos aqui é uma rede. Ou seja, uma rede, pessoal, é toda vez que você consegue fazer isso. Ou seja, você consegue ter máquinas que você pode estabelecer essa comunicação entre elas, podendo mandar dados, podendo receber dados, podendo mandar mensagens para as pessoas, podendo receber programas. Então, toda vez que nós temos um ambiente que tem dois ou mais computadores que conseguem trocar dados, mesmo que sejam limitados, né? Por exemplo, só esse consegue mandar para cá, esse aqui não consegue mandar para cá, não tem problema. Tecnicamente falando, é uma rede, tudo bem? Então, a definição de rede de computador é essa, é a conexão de dois ou mais computadores. Mas a gente tem um detalhe aqui que é importante a gente considerar. Atualmente, pessoal, a nossa tecnologia hoje em dia, a gente é comum as pessoas terem nas suas casas acesso à internet sem fio através de várias operadoras aí. E essas pessoas, em algumas residências, nem computador têm. Eles têm lá a televisão, que está acessando através de sinal de TV a cabo, e eles também têm acesso à internet sem fio,
para usar o smartphone ou tablet deles, né? Então, nessa casa, nessa família, tem 3, 4 pessoas e ali tem 3 aparelhos que utilizam dessa internet sem fio na residência. Só que veja bem, ó, são smartphone, né, ou tablet que seja, veja bem, não é um computador, mas a gente sabe que o smartphone, ele abre aplicativo, ele abre programa, ele acessa a internet, ele manda dados para a internet, ele recebe dados da internet, ele consegue gravar, ele consegue acessar banco, ele consegue fazer uma operação de transação normal de dados com a internet. Então, nós não podemos mais aceitar ou dizer que redes de computadores, né, ó, é uma coisa exclusiva de computador, tá certo? Ou seja, na verdade, as redes, né, relacionadas às redes de informática, né, que conectavam computadores, hoje em dia não conectam só computadores, conecta a computadores, conecta a Smart TV, conecta a smartphone, conecta aparelhos de GPS, conecta relógios que têm acesso a operações Wi-Fi, conectam câmeras que filmam, essas câmeras de segurança, algumas são conectadas direto à internet, operada totalmente pela internet. Então, tudo isso que eu acabei de falar para vocês, todos esses aparelhos que eu falei para vocês, eles obedecem a um padrão de tecnologia de rede, tá bom, gente? Então, se a gente entender bem, né, o nosso curso de redes de computadores, nós vamos entender como esses aparelhos são configurados e conectados a essas redes. E, na verdade, é esse caminho que a gente tem que fazer, porque eu não posso preparar vocês, tá, para conhecer redes e lá na frente vocês forem fazer algum tipo de trabalho exclusivamente de computador, tá? Não, eu tenho que preparar vocês para quando vocês forem em qualquer lugar que tiver lá um aparelho que se conecta a uma rede, mesmo que não seja um computador, você tenha conhecimento, você tenha desenvoltura e você fala, deixa eu dar uma olhada que eu acredito que eu consiga resolver o problema. Porque geralmente o problema é de configuração, né? O problema é de configuração, ou o problema é porque não está ligado, tá certo? Porque é claro que se tiver queimado, se tiver com um defeito físico, a gente vai ter um outro tipo de comportamento para resolver. Mas se for configuração, geralmente a gente consegue resolver. Então, na aula de hoje, um ponto primeiro que eu quero deixar claro para vocês é isso. Como é que a gente explica o que é uma rede, tá? De computadores? É dessa forma. É a ligação, tá? É a conexão, tá? De 2 ou mais computadores, né? De forma física ou não, tá? Se vocês observarem aí, vocês vão perceber que de forma física eu destaquei aqui 3 meios físicos, tá bom? O cabo de par trançado, tá? O cabo par trançado, gente, é o que a gente utiliza ainda hoje. É aquele que geralmente é o cabo azul, né? Mas existem outras cores, tá? Então, eu vou mostrar para vocês. Mas tem o cabo azul, ele pode ser cinza, ele pode ser amarelo, ele pode ser vermelho. Tradicionalmente é o azul, tá? Não tem muita diferença entre as cores, é só por uma questão de organização. Nós podemos montar uma rede e antigamente a gente montava a rede usando cabo coaxial. Hoje em dia esse cabo não é muito comum, tá? Pelo menos para PCs. Mas em termos de tecnologia de rede, o cabo coaxial ele ainda é empregado, tá? Em algumas situações, tá bom? E também nós temos nos últimos anos, né, o cabo de fibra ótica. O cabo de fibra ótica nos últimos 15 anos, ele evoluiu bastante em termos de operação, tá? E hoje em dia existe realmente uma grande transformação das estruturas de redes sendo modificada por fibra ótica, tá bom? E o motivo é sim, tá, gente? É velocidade. O motivo é a taxa de transferência é muito grande, tá bom? E nós também temos as redes que são sem fio, tá bom? As redes sem fio, pessoal, que vocês conhecem por nome, é a Bluetooth, tá? Que é a que eu acho que mais vocês conhecem por conta do celular de vocês. E tem uma tecnologia de rede sem fio, que ela é sem fio, mas a gente nunca deu muita importância. É o infravermelho. Eu vou dar um exemplo muito básico do infravermelho para vocês. É o controle remoto.
O controle remoto que você opera na sua televisão, geralmente, tá, pessoal? Ele utiliza o meio de transmissão infravermelho. É, veja bem, por que, que o infravermelho ele é considerado um meio de transmissão de dados sem fio? Porque quando você pega o teu controle e coloca lá, muda de canal ou muda de volume, tecnicamente falando, você está na televisão ali aumentando o volume, mudando de canal, e a televisão entende aquela relação. Então você está mandando códigos, informações para a televisão, o cara consegue decodificar aquilo. Então o infravermelho é uma forma, né, da gente transmitir dados sem fio. Mas, gente, ó, nenhuma das duas formas é a que você está usando nesse exato momento no seu smartphone, para quem está no smartphone. Para quem está no smartphone, está usando a rede que nós chamamos de Wi-Fi. Tá? Essa rede Wi-Fi, simplesmente Wi-Fi, ela tem toda uma tecnologia que nós vamos discutir no nosso curso, tá bom? Então, é essa que a gente vai trabalhar com frequência. Mesmo porque o Bluetooth, ele tem as suas limitações. Eu não vou falar agora para vocês, tá? A gente discute isso nas próximas aulas, mas o Bluetooth tem as suas limitações. O infravermelho tem as suas limitações, tá bom, gente? Ok? Bom, pessoal, avançando aqui mais um pouquinho, então, para a nossa aula, exemplos de redes. Pessoal, exemplos de redes são vários, tá bom? Existem redes, gente, com 4 computadores, existem redes com 2 computadores, mas existem redes com 500 computadores, com 1000 computadores, com milhares de computadores, tá bom? E uma curiosidade é que essas redes, elas têm tecnologias, podem ter tecnologias diferentes conectando entre esses computadores. Isso é algo muito comum, tá bom? Bom, pessoal, eu vou interromper aqui o nosso assunto nesse ponto, tá bom? Tá? Porque essa parte aqui eu continuo com vocês na próxima aula, tá? Eu vou chamar então o nosso outro slide aqui, para a gente estar finalizando aqui essa parte. Para o Eric e o Gustavo, que chegou agora há pouco, eu falei para os alunos que eu não pretendia hoje fazer a segunda parte da nossa aula por se tratar de uma apresentação do curso de rede, tá bom? E que esse assunto eu vou continuar na semana que vem. Então, hoje, por conta do nosso tempo que ele está vencendo, aí eu vou finalizar nesse ponto, tá bom? Vocês devem ter visto lá no WhatsApp que eu recebi a prova de vocês, tá bom? Eu vou estar corrigindo, acredito que essa semana eu já devo estar enviando a nota para vocês. Eu vou passar uma atividade para vocês na semana relacionada a redes de computadores. A atividade é essa, eu vou dar um print nessa tela e aí eu vou mandar lá para vocês no nosso grupo, tá bom? Tá faltando alguns alunos hoje, alunos novos e alunos que vão entrar ainda na turma, tá bom? Para quem chegou aí no meio da aula, não viu eu falando bem o comecinho, durante as 3 próximas aulas, a gente vai falar sobre esse processo. O que é redes, como que é essa tecnologia, como que começou todo esse processo e o que, que a gente vai aprender, o que, que a gente vai desenvolver, tá bom? Eu garanto a vocês, tá, pessoal, que a gente vai falar de coisas aqui muito interessantes, tá? Não dá para me falar assim agora, mas na semana que vem acho que já dá para mim começar a apresentar o que, que a gente vai discutir nesses assuntos, tá bom? Eu gostaria de saber, Davi, se você quer fazer alguma pergunta ou o Eric querem perguntar alguma coisa. Gustavo, você quer perguntar algo? Ainda não, professor. Acho que ainda é um Certo. pouco cedo. Tá bom, então. Não, beleza, Quero perguntar pessoal. nada não também, professor. Tá, joia. Pessoal, essa pergunta que eu vou, essa atividade que eu vou passar para vocês, tal, ela é especificamente para as pessoas, tá? Eu quero que vocês tentem responder ela com o que vocês veem no dia a dia, tá bom? Se vocês quiserem pesquisar alguma coisa na internet, no Google, não tem problema. Mas essa pergunta é especificamente como que as pessoas hoje em dia, né, elas, pra vocês terem uma ideia, né, a comunicação, é o uso do WhatsApp, é o uso das redes sociais, é o acesso às informações, é esse negócio da pandemia que a gente está vivendo agora, as pessoas vão lá na caixa para saber se recebeu ou não o valor, ou seja, o quanto, né, ó, o quanto as redes de computadores elas têm
apresentado soluções ou influenciado no dia a dia das pessoas ou modificado a nossa vida, tá bom? Para vocês tentarem ter uma analogia sobre isso, eu gostaria que vocês pensassem, quando responderem essa questão, como que seria se nós não tivéssemos as redes de computadores? Ou como que seria isso, por exemplo, nós estamos em 2020, né? Como é que seria isso daqui no ano de 2000? Como é que seria isso se nós estivéssemos no ano 2000? E aí sim, se vocês quiserem pesquisar alguma coisa na web, só para vocês terem uma referência, pode ser. Se não, respondam no que vocês têm observado, no que vocês estão notando aí, tanto de familiares de vocês, amigos de vocês e o que vocês veem na televisão, tá bom? É uma pergunta em que a resposta ela pode ser bastante particular, bastante pessoal de vocês, tá bom, gente? Ok? Então, eu vou fechar nossa aula, vou finalizar aqui, e aí eu mando esse print desse slide para vocês, e a gente volta a se falar aí na semana que vem, tá bom então, gente? Beleza, professor. Beleza, pessoal, então, obrigado aí, tá, pessoal, ok? Dá um oi aí para mim e um bom sábado Beleza, para vocês. professor. Ok, Bom sábado, professor. obrigado, até mais, gente. Até.